Vamos lá. Paz do Senhor Jesus para todos meus irmãos, alunos do IETADES. Pastor Deusimar falando. Vou, nesse momento, começar uma live com vocês sobre o livro do Pentateuco, tá aqui ele, e vamos falar das lições, tá? De duas lições, a primeira de número 3, a lição de número 3 que fala sobre o recomeço da humanidade, pontos relevantes da vida de Abraão, Isaac e Jacó. São os três ícones, né? São os três ícones do Antigo Testamento. Então nós vamos ver qual é o recomeço da humanidade depois, os irmãos sabem, do grande acontecimento do dilúvio. E aí vem a descendência de Noé, né? Que são os três filhos, Sem, Cã e Jafé, e as noras, as esposas dos filhos e a sua esposa, né? E aí entra no cenário, Gênesis capítulo 10, vai começar a mostrar essa questão. E nós começamos, o dilúvio ele cessou sobre a face da terra, e a arca de Noé repousou sobre o monte Ararat, na atual Armênia hoje, né? Mais de 500 metros de altitude. E Deus ordenou a Noé que saísse da arca juntamente com a sua família, com os animais, para que repovoasse a terra destruída pelo dilúvio. Isso aí os irmãos já estão muito cientes sobre isso. O descendente de Noé, que são os três filhos, começam então agora a se destacar. Vem aí o grande acontecimento da construção da Torre de Babel, né? E a confusão das línguas, que diz a Bíblia em Gênesis capítulo 11, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome. Os irmãos observem que o objetivo, claro, dessa construção era uma rebelião, né? Era uma rebelião contra as ordens de Deus que deveriam se espalhar para povoar a terra. Na continuação do referido versículo, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, a intenção da Torre de Babel, da grande construção da Torre de Babel, era exatamente isso. Era impedir, era travar o projeto de Deus da continuação dos seus planos em relação ao crescimento e o avanço da população. Era uma espécie de rebelião contra Deus. Por isso que Deus desceu lá e confundiu, né? Confundiu as línguas deles para eles entender que há um Deus que é maior e que é soberano. Muito bem. Aí diz Gênesis capítulo 11, versículos 7 e 8. Vinde, desçamos e confundimos a sua linguagem, para que não entenda a linguagem do outro. Destarte o Senhor e dispersou dali da superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. A divisão das línguas, em que um não conseguia entender o outro, não deixou alternativa senão de se espalharem, né? E se unirem em grupos de língua comum. Por isso o nome do lugar chamou Babel, que significa confusão. Então os irmãos veem aí que essa tentativa da construção da Torre de Babel foi um plano maligno, diabólico, para impedir o avanço, o crescimento do povo de Deus. Entendeu? Então Deus foi lá e acabou com a festa, mostrando que ele é soberano e que os seus planos, né, como disse Jó 42, nenhum dos seus planos podem ser ofuscados, impedidos. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui está a prova. Quando depois que passou o dilúvio, o diabo tentou impedir o avanço do crescimento usando a Torre de Babel e Deus não permitiu. Nós temos aqui o segundo ponto relevante da vida de Abraão. Quem foi Abraão? Morador de Ur dos Caldeus, né? Nasceu lá na cidade de Suméria, fica na Mesopotâmia, atual Iraque. O pai de Abraão chamava-se Terá, descendente de Sem. Teve outros filhos, né? Chamado Arã e Naor. Esses são os irmãos de Abraão. Terá e sua família participavam de um vínculo idolátrico, né?
ele era idólatra, praticava na cidade idolatria. Alguns historiadores chegam a dizer que ele fazia imagem de escultura, que ele era um fabricante de imagem de escultura. Segundo o relato, Josué, capítulo 24, diz que eles eram idólatras, né? Antigamente, vossos pais, de Terá, pai de Abraão, de Naor, habitaram além do Eufrates, serviram outros deuses, de Josué 24. A chamada de Abraão é clara, é bonita, muito popular, muito falada, né? Gênesis capítulo 12, Deus falou: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus fez ali uma aliança com Abraão, prometendo a ele abençoar a vida de Abraão. E disse: dar-lhe-ei a terra de Canaã, fazer dele uma grande nação, abençoá-lo-ei, engrandecer-ei, abençoar os que lhe abençoarem, amaldiçoar os que te amaldiçoarem, e nele, em Abraão, todas as famílias da terra serão benditas. Então Deus aí deu as promessas conhecidas como aliança ou pacto, que incluíram no chamado e na vida de Abraão. Então, meus irmãos, Deus ainda pediu a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Gênesis 17, versículo 1. Anda na minha presença e ser perfeito. Essa é uma observação clara do que Deus quer de cada um de nós, né? Deus promete, Deus faz aliança, Deus faz seus pactos, mas Deus estabelece seus critérios, seus princípios, e um deles é esse: anda na minha presença, não te desvia, mas ser perfeito na tua vida diante da minha presença. Depois de Abraão, o seu irmão sabe que a esposa Sara não poderia gerar filhos, mas ele tinha uma lá concubina chamada Agar, e ela gerou um filho chamado Ismael. Ismael tornou-se fonte do distúrbio, né? Foi o motivo da grande confusão entre a família de Abraão. Ismael viveu com Abraão até os seus 14 anos, depois foi preciso Agar sair de casa, e vocês sabem a confusão que deu. Todas as vezes que um homem quer ajudar a Deus, dar um jeitinho, né, para ajudar os planos de Deus, não vai dar certo. Deus não precisa, né? Deus não depende para cumprir na nossa vida o meu jeitinho. Deus requer a minha obediência e a minha paciência. O descendente de Abraão Abraão, após a morte de Sara, que viveu 127 anos, a única mulher que a Bíblia revela a idade com quem morreu foi a Sara. Abraão tomou uma de suas concubinas, né, como esposa, chamada Quetura. A Quetura era uma concubina que se depreende pelo texto de Gênesis 25, versículo 6. Porém, aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presente, né? Então vem aí a descendência de Abraão. Depois Abraão é o intercessor, né, diante da destruição de Sodoma e Gomorra. Abraão, ele é o primeiro intercessor. Para quem não sabe, uma curiosidade, uma das grandes características de um profeta do Antigo Testamento é ele interceder pela causa dos outros. E Abraão, na Bíblia, para quem não sabe, na língua hebraica, foi o primeiro homem a receber o título de profeta, que é o Nabi. Ele recebeu esse título porque ele intercedeu não somente por Sodoma e Gomorra, mas também pela vida do seu sobrinho Ló, quando foi levado cativo. Então essa é uma curiosidade que eu quero destacar e compartilhar com vocês. Ponto relevante na vida de Isaac. Isaac, que foi o grande filho da promessa de Deus para Abraão, né? O nome Isaac significa ele ri ou ele dá sorriso, se vocês sabem. E Isaac tinha um relacionamento muito grande com Abraão. Abraão amava muito Isaac, né? Ao ponto de acontecer aquele pedido de Deus lá para Abraão sacrificar o próprio filho, porque Deus, os estudiosos acreditam que Deus queria fazer ali um teste, um paralelo aonde ele estava, se estava em cima de Isaac ou abaixo no amor e no respeito de Abraão. Então, Isaac torna-se um tipo de Cristo, né? O Isaac torna, segundo a tipologia, era um filho da promessa, teve um nascimento miraculoso,
foi chamado de filho único, a quem amas, Gênesis 22:2, apresentado como sacrifício por Deus pelo seu pai, sacrifício a Deus pelo seu pai, foi um filho obediente e submisso até o último dia, e tornou-se herdeiro de tudo que o seu pai possuía. Isso são traços característicos que assemelha Isaac com Cristo, tá bom? Irmão, o nascimento de Esaú e Jacó são dois filhos de Isaac, né, os gêmeos, tá? E aí entra o grande conflito, porque Esaú e Jacó, os irmãos sabem, são pessoas de personalidade diferente uma da outra, né? A Bíblia diz que Isaac, ele vai amar mais a Esaú, e a Rebeca vai amar mais a Jacó. Então houve um conflito aí, daí Jacó adquiriu a bênção da primogenitura pelo Isaac, porque, aliás, por Esaú, que Esaú ele teve um momento que ele vendeu a bênção da primogenitura, ele desprezou, lá em Hebreus vai dizer que ele desprezou, que ele profanou, e aí Jacó, espertalhão, não perdeu tempo, né? Então começa agora a desenvolver aí a descendência de Isaac com Rebeca, com Esaú e Jacó. Então os irmãos sabem que a história dos dois são um pouco diferentes. Jacó sai da sua terra porque Esaú quer matar ele, Isaac abençoa Jacó, mesmo sendo enganado, mas abençoou, derramou sobre ele as bênçãos de Deus. Jacó foi embora, voltou abençoado e teve um encontro com Deus lá no Val do Jaboque, e a Bíblia diz que nesse encontro, né, o Senhor mudou a vida de Jacó ao ponto de mudar o seu nome como Israel, ao homem que lutou com Deus e prevaleceu. Então entra essa história, o conflito da mudança de endereço foi muito forte, né? A venda da primogenitura por Esaú, Jacó por sua vez anelava o espiritual, a bênção do patriarca, né? Gênesis 27, 3 e 4, toma a tua armas, a tua aljava, o teu arco, sai ao campo e apalha para mim alguma caça, e faz-me uma comida saborosa como eu preciso, e trazem para que eu coma e te abençoe, antes que eu morra. Essa foi o grande foco do problema, né? Que a Rebeca ouviu essa história, ela tramou ali um jantar do jeito que Isaac gostava, chamou Jacó, e Jacó foi lá e apresentou o jantar antes de Esaú e foi abençoado. Então a Rebeca, por sua vez, ela foi uma das grandes cúmplices, né, de toda a trajetória de inimizade entre Esaú e o seu irmão Jacó. Então, meus amados irmãos, pontos relevantes na vida de Jacó. Jacó, que teve um encontro com Deus, como eu já disse, na volta lá da casa do seu tio Labão, né? Jacó passou ali mais de 20 anos com o tio dele, casou, né, com Raquel, primeiramente com a Leia, depois com Raquel. A Leia, ele disse que não sabia que ela era, quando acordou a Leia tinha problema na visão. Depois casou com Raquel, porque o amava e tinha um amor muito grande por ela. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Jacó tem um sonho, né? O sonho no caminho, e faz um voto com Deus de dar o dízimo, se Deus assim o levasse e trouxesse em paz. E Deus levou e trouxe ele em paz e o abençoou, provando que ele é fiel e poderoso com as suas palavras. E Jacó se reconcilia com Esaú na volta, né? Eles pedem perdão, Deus abençoa. E aí entra a disposição de Jacó de presentear o irmão, entendeu? O Senhor Jesus ensinou que quando se ofende alguém, deve haver reconciliação. Então, Jacó se reconciliou com Esaú e fizeram as pazes. A disposição de Esaú de receber seu irmão com alegria, Esaú perdoou e Deus abençoou. A volta de Jacó para sua descendência, né? Jacó voltou ricamente abençoado, ricamente próspero, né? E se tornou um dos ícones, né? Porque foi de Jacó que veio as 12 tribos, e das 12 tribos se estendeu até o Salvador, chamado Jesus Cristo. Porém, meus irmãos, aqui está o primeiro capítulo, que é o capítulo 3 do livro de Pentateuco. Espero ter ajudado vocês, e qualquer dúvida, coloque no grupo, nós estaremos à disposição. Amém?
Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor.